Muito bom dia, muito bom dia. Quero agradecer pela oportunidade que o Pai me dá de estar aqui nesse grupo. Eu concordo com sua colocação. A igreja não está preparada. A própria igreja está deixando entrar o mundanismo. Por causa de quê? Principalmente por causa de Mamon. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: não podereis servir a dois senhores, ou serve a Deus, ou serve a Mamon. E por conta desse dinheiro, dentro das congregações, pessoas de aquisição, ou nem tanta aquisição, mas que oferta, que ajuda o pastor, o líder, tem corrompido a mente dos líderes. E eles que ditam as regras, porque muitos líderes não têm coragem de exortar essas pessoas que ajudam, de medo de perder a arrecadação. Por isso que a igreja está se corrompendo. E a grande prova que essas congregações estão ao caminho e passo largo ao inferno, amando mais a Mamon do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós como líderes, eu como pastor, presidente, nunca deixei de exortar pessoas que ajudam ou não ajudam. Porque o nosso coração deve estar em Cristo Jesus e não no dinheiro que essa pessoa vai ajudar a obra. Por isso que muitas pessoas têm se corrompido. Eu tenho visto também muitos ministérios estão inchados. Eles dizem que a igreja está crescendo. A igreja não está crescendo, a igreja está inchando de pecado, está inchando de carnalidade. E haja vista um dos pontos dessa carnalidade, por que acontece? É misturar o vinho velho com o vinho novo. É misturar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, o qual foi por Cristo abolido, 2 Coríntios 3,14. 2 Coríntios 3,6, ele nos fez ministro de um Novo Testamento. Eles querem colocar a graça com o Antigo Testamento, não dá certo. Paulo mesmo diz que aquele que quer se justificar pela lei, da graça tem caído. Muitos líderes querem se justificar pela lei, dizendo que a lei é antiga, o Antigo Testamento ainda está em vigência. Paulo mesmo diz que ele nos resgatou da maldição da lei, nos resgatou de lá, tirando nós da maldição da lei, tirando a gente do Antigo Testamento. Gálatas 4, versículo 4, versículo 5. A pessoa que quer justificar pela lei, ela tem que cumprir toda a lei, quer dizer, o homem não pode cortar o canto das suas barbas, como está escrito em Levítico, danificar o canto, mas a maioria dos líderes cortam a barba. As mulheres, no dia da sua purificação ou menstruação, não pode estar no culto. Ela tem que ficar em casa. E muitas mulheres estão no culto, mas os homens, que não entendem da palavra, querem ainda se justificar pela lei, pelo Antigo Testamento, o qual não cumprem a lei direito. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para nos resgatar da maldição da lei. Muitos líderes dizem que Jesus cumpriu a lei. A gente tem que cumprir, uma grande ignorância bíblica. Eles usam Mateus 5,17 dizendo isso. Paulo vai falar que nos tirou de lá, Gálatas 4,4, versículo 5. Então por isso que está inchando no pecado, porque não uso a palavra de Deus corretamente. Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo de número 28, dizendo: ide por todo o mundo, ensinar as nações a guardar tudo que eu tenho falado. É que Jesus tem falado. Para muitas congregações é Davi que é espelho, é Moisés que é espelho. Davi é um adúltero. Um rei mais adúltero. Agora nós temos um grande rei que é Jesus. Moisés foi um grande líder, mas matou. Nosso Jesus não matou. Ele tem que ser a referência da igreja, não o Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus pediu para os apóstolos anunciar tudo que ele tem falado. Hoje é a lei de Cristo, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Levai as cargas um dos outros, assim cumprirei a lei de Cristo. As pessoas não vivem o Evangelho porque não ouvem o Evangelho. Houve a letra que mata, a letra mata, o Antigo Testamento mata, mas o Novo, ele vivifica. Jesus Cristo disse: a palavra que eu vos disse é espírito e vida. O espírito e vida está no Novo Testamento. Se eu entro dentro de uma congregação qual só está pregando o Antigo, como é que eu vou ter esse espírito vivificante? Eu não vou ter esse espírito vivificante, eu vou ter a letra matando, olho por olho, dente por dente. Então a igreja tem que passar por um concílio de teologia para poder voltar ao evangelho genuíno. Defende mais um antigo para poder estar vivendo na carnalidade. Por isso que as igrejas hoje estão vivendo esse inchaço. Os líderes não têm coragem de barrar esse inchaço. Por quê? Seu coração está em Mamon, seu coração está no Antigo Testamento.
Lamentavelmente, Jesus nos resgatou de lá para a gente não viver esse Antigo Testamento, mas viver a graça. Então levamos a palavra do Senhor Jesus. O apóstolo disse mesmo: lembrai-vos da palavra do Senhor Jesus, que disse que a gente deve cuidar dos pobres. É para lembrar da palavra do Senhor Jesus, não é para lembrar da palavra de Davi, de Moisés. Hoje é só referência a Moisés, Davi, Antigo Testamento, Jacó. Jacó foi um grande mentiroso, não é referência para ninguém. Jesus nunca mentiu, Davi nunca é referência, os patriarcas, os profetas nunca foram referência. Ah, pastor, mas Deus levantou profetas em Efésios 4:11, é profeta no Novo Testamento. O Senhor tem levantado profetas no Novo Testamento. A lei e os profetas duraram até João, Lucas 16:16. Agora é anunciado o reino de Deus. Os profetas do Antigo Testamento duraram até João Batista, agora é Novo Testamento, é novos profetas. O profeta Ágabo pegou a cinta de Paulo e disse que ele ia morrer. Tivemos profetas no Novo Testamento, Paulo profeta, Pedro profetizou. E hoje a igreja querendo se basear no Antigo Testamento, por isso que está vivendo esse inchaço. Porque não tem o Espírito vivificante, o Espírito de vida, só ouve o Antigo Testamento. Egocentrismo dentro do culto, Deus vai matar, você é mais, você é cabeça, você não é cauda. O único cabeça que tem dentro da igreja é Jesus. Não existe um membro que é cabeça. A teologia está toda chula dentro dessas congregações. Nós temos que voltar ao evangelho genuíno. Por que, pastor, que eles pregam o Antigo Testamento? Só por causa dos dízimos. A arrecadação dos 10% que não é bíblico para a igreja do Senhor Jesus hoje. É uma grande heresia. Você tem que defender com unhas e dentes o Antigo Testamento para poder colocar na cabeça dos fiéis que o dízimo está em vigência. Jesus Cristo disse: a sua justiça não sobressair a justiça dos fariseus, quer dizer, dízimo, legalismo, vocês não vão herdar o reino dos céus. Então, quer dizer, tem que defender o Antigo Testamento para poder arrecadar os 10%, é a pirâmide, é o cangaço evangélico dentro das congregações. Por isso que a igreja está inchando, ela não está crescendo. E o primeiro pecado desses aí é a falsa teologia. O outro evangelho, qual Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo de número 8 e 9, que eles passaram por um outro evangelho. E por que passaram por outro evangelho? Por causa da ganância do dinheiro. Pedro vai escrever sobre isso em 2ª Epístola de Pedro, capítulo de número 2, que vão fazer de vós comércio com palavras fingidas. As palavras fingidas, essa falsa teologia do Antigo Testamento, o qual tem que arrecadar os 10%. A contatividade nunca foi imputada pelos apóstolos, muito menos pelo Senhor Jesus Cristo. É espontaneidade. A pessoa oferta se ela quiser, com coração sincero e puro. Mas a igreja, com a sua mentira, está imputando o dízimo sobre as pessoas, como dizendo: Deus tem que repreender um devorador, um demônio, alguma coisa por causa do dinheiro. Mas o sangue de Jesus não tem mais poder do que o dinheiro? Quer dizer, a morte de Jesus não aniquilou o diabo, a sua força? Agora é o dinheiro nessa falsa teologia? Voltamos ao evangelho genuíno, meus irmãos. Por isso que a igreja está inchando. É uma vergonha no Brasil dizer que são cristãos, não consegue nem aguentar uma afronta. Por quê? Estão tudo limitado ao dinheiro. Todo mundo hoje nessas congregações do legalismo quer ser pastores porque tem salários orbitantes. E Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 11:1, ser mesmo imitador assim como eu sou de Cristo. Eu não fui peso para nenhum irmão, está escrito lá em Tessalonicenses. Trabalhei com as minhas próprias mãos para não ser peso para os irmãos, mas essa falsa teologia do cangaço evangélico, do legalismo do Antigo Testamento, pode ver um monte de gente que quer ser pastor porque é salário orbitante, 5 mil, 10 mil, 25 mil, 56 mil, e o trabalhador se lascando para ganhar um salário, enquanto os líderes religiosos, no geral, estão ganhando salários orbitantes. E é tão mentiroso essa arrecadação de dízimo, porque em Malaquias, capítulo 3 e capítulo 4 vai dizer: quem dá o dízimo será reconhecido nas nações. No capítulo 4 está escrito isso, que ele ia fazer essa lei para Israel, não era para o Brasil, para o mundo. No capítulo 3 vai dizer que quem dá o dízimo seria reconhecido nas nações como uma pessoa muito abastada em dinheiro. Mas agora tem um monte de dizimista que dá dinheiro e não prospera, fica uma vida miserável. Mas Deus garantiu que ele ia ser próspero. Por que não acontece esse milagre? Porque o dízimo não está mais em vigência. E haja vista que quem prospera